50. Shash, 37. Também instruímos você a não retornar a Obrodai. Reivindicamos aquele mundo e um novo avatar do nosso ser está começando a se manifestar lá. Ela ainda é jovem e, por precaução, foi incutida com uma profunda e avassaladora aversão por você. Para Dalinar, voar era muito parecido com navegar no oceano. Havia algo profundamente desconcertante em estar no oceano, sujeito aos ventos e correntes. Os homens não controlavam as ondas. Apenas arpavam e rezavam para que o mar não decidisse consumi-los. Voar ao lado do capitão Caladim provocava alguma das mesmas emoções em Dalinar. Por outro lado, a vista das planícies quebradas era magnífica. Ele achava que quase podia ver o padrão que Shala mencionara. Por outro lado, aquele tipo de viagem era profundamente antinatural. Os ventos o golpeavam, e caso você movesse as mãos ou arqueasse as costas do jeito errado, era mandado em uma direção diferente dos outros. Caladim precisava constantemente zunir de um lado para outro, endireitando um deles que havia sido soprado para fora do curso. E caso olhasse para baixo e parasse para considerar exatamente quão alto estava... Caralho, que top que seria, hein? Bem, Dalinar não era um homem medroso, mas ainda assim estava feliz por estar segurando a mão de Navani. Do seu outro lado voava Elhokar e, além dele, estava Kadash e uma fervorosa jovem e bonita que servia como uma das eruditas de Navani. Os 5 estavam sendo escoltados por Caladim e 10 dos seus escudeiros. Os corredores dos ventos já estavam treinando constantemente há 3 semanas, e Caladim havia finalmente, depois de treinarem voando com grupos de soldados indo e vindo dos acampamentos de guerra, concordado em levar Dalinar e o rei uma viagem similar. É mesmo como estar em um navio, pensou Dalinar. Como seria estar ali no alto durante uma grande tormenta? Era assim que Caladim pretendia levar a equipe de Elhokar até Kholinar. Voar com eles até a vanguarda de uma grande tormenta, de modo que sua luz das tempestades fosse continuamente renovada. Você está pensando em mim, transmitiu o pai das tempestades. Posso sentir. Estou pensando na maneira como você trata navios, sussurrou Dalinar, sua voz física perdida ao vento, embora sua mensagem chegasse desimpedida ao pai das tempestades. Homens não deviam estar sobre as águas durante uma tormenta, replicou ele. Homens não são das ondas. E o céu? Os homens são do céu? Alguns são, admitiu ele contrafeito. Dalinar só podia imaginar quão terrível devia ser para um marinheiro estar no mar durante uma tempestade. Ele só havia feito curtas viagens costeiras de navio. Não, espere. Houve uma viagem, naturalmente. Uma viagem até o vale. Ele mal recordava essa viagem, embora não pudesse culpar apenas a guardiã da noite. Capitão Caladim se aproximou voando. Ele era o único que parecia realmente no controle de seu voo. Até mesmo seus homens voavam mais como pedras caindo do que como em guias celestes. Eles careciam de sutileza, de controle. Embora os outros pudessem ajudar, se algo desse errado, Caladim era o único projetando Dalinar e os outros. Ele disse que queria praticar para o futuro voo até Kholinar. Caladim tocou Elhokar e o rei começou a desacelerar. O capitão, então, foi correndo pela fila, desacelerando cada um deles. Depois, juntou-os para que estivessem perto bastante para conversar. Seus soldados pararam, flutuando ali perto. Algo errado? Indagou Dalinar, tentando ignorar que estava pendurado a dezenas de metros no céu. Nada errado, disse Caladim. Então apontou. Com o vento nos olhos, Dalinar não conseguiu identificar os acampamentos de guerra. 10 círculos semelhantes a crateras alinhados ao longo da borda noroeste das planícies quebradas. Dali de cima, era óbvio que antes haviam sido domos, a maneira como suas muralhas se curvavam, feitos mãos em concha por baixo. 2 dos acampamentos ainda estavam totalmente ocupados e Sebariel havia deixado forças para assumir o controle da floresta próxima.
O acampamento de guerra do próprio Dalinar estava menos populado, mas havia alguns pelotões de soldados e alguns trabalhadores. Chegamos tão rápido, disse Navani. O cabelo dela estava desgrenhado pelo vento, grande parte tendo escapado da sua trança cuidadosa. E o Rocar não estava muito melhor. Seu cabelo para trás feito sobrancelhas tailenas enceradas. Os dois fervorosos, naturalmente, tinham a cabeça raspada e não possuíam tais preocupações. Rápido mesmo, disse o Rocar, reabotoando alguns dos botões do seu uniforme. Isso é muito promissor para a nossa missão. Sim, concordou Caladin. Ainda quero testar mais um pouco na dianteira de uma tempestade. Ele tomou o rei pelo ombro e o Rocar começou a flutuar para baixo. Caladin enviou cada um deles para baixo e, quando seus pés finalmente tocaram de novo a rocha, Dalinar soltou um suspiro de alívio. Estavam a apenas um platô de distância do acampamento de guerra, onde um soldado em posto de vigia acenou para eles com movimento entusiasmados e exagerados. Em minutos, uma tropa de soldados Conin o cercou. Vamos levá-lo para dentro das muralhas, Luminobre, disse o capitão deles com a mão no pomo da espada. Os cascudos ainda estão ativos por aqui. Eles atacaram tão perto dos acampamentos? Indagou Rocar, surpreso. Não, mas isso não significa que não atacarão, Vossa Majestade. Dalinar não estava muito preocupado, mas não disse nada enquanto os soldados conduziam a ele e aos outros até o acampamento de guerra, onde a luminosa Jazalai, a mulher alta e imponente que Dalinar deixara no comando do acampamento, se juntou a eles. Depois de passar tanto tempo nos corredores alienígenas de Uritiro, caminhar por aquele local, que havia sido lar de Dalinar durante 5 anos, era relaxante. Parte do motivo foi ver que o acampamento de guerra estava na maior parte intacto. Ele suportara muito bem a tempestade eterna. A maioria dos edifícios era composta de casamatas de pedra, e aquela borda ocidental do antigo domo havia fornecido um sólido quebra-ventos. Minha única preocupação é a logística, disse ele a Jazalai depois de um curto passeio. É uma longa marcha até Narak e o Sacro Portal. Temo que, ao dividir nossas forças entre Narak, aqui e o Retiro, tenhamos aumentado nossa vulnerabilidade a um ataque. Isso é verdade, Luminobre, concordou a mulher. Só desejo fornecer opções ao senhor. Infelizmente, era bem provável que eles fossem precisar daquele lugar para operações agrícolas, sem mencionar a madeira. Expedições de platô atrás de Gemas Coração não poderiam sustentar a população da Cidade Torre para sempre, sobretudo diante da avaliação de Shallan de que eles provavelmente haviam caçado demônios do abismo até quase a extinção. Dalinar olhou para Navani. Ela achava que deviam fundar um novo reino ali, nas planícies quebradas e arredores. Importar fazendeiros, aposentar soldados mais velhos, começar a produção ali em uma escala muito maior do que já haviam tentado. Outros discordavam. Havia um motivo para as colinas devolutas não serem densamente habitadas. Seria uma vida difícil ali. Os petrobulbos não cresciam tanto, as colheitas seriam menos produtivas. E fundar um novo reino durante uma desolação? Era melhor proteger o que tinham. Aletkar provavelmente poderia alimentar o Retiro, mas isso dependia de Caladin e Rocar recuperarem a capital. O passeio terminou com uma refeição na casa-mata de Dalinar, na sua antiga sala de estar, que parecia vazia agora que a maior parte da mobília e tapetes havia sido levada para o Retiro. Depois da refeição, ele se pegou diante da janela, sentindo-se extremamente deslocado. Havia deixado aquele acampamento de guerra há apenas 10 semanas, mas, embora ainda fosse profundamente familiar, o lugar ao mesmo tempo não parecia mais pertencer a ele. Atrás dele, Navani e sua escriba comiam frutas enquanto conversavam em voz baixa sobre alguns desenhos que Navani havia feito. Ah, mas eu acho que os outros precisam vivenciar isso, Luminosa, disse a escriba. O voo foi notável. Quão rápido a senhora acha que estávamos indo? Acredito que alcançamos uma velocidade que nenhum humano alcançava desde a traição. Pense nisso, Navani. Certamente estávamos indo mais rápido do que cavalo ou a navio mais veloz.
Foco, Roxo, disse Navani. Meu desenho. Não acho que esse cálculo está correto, Luminosa. Não. Esta vela não vai funcionar. Não é para ser completamente preciso, replicou Navani. Só um conceito. Minha pergunta é: pode funcionar? Vamos precisar de mais reforço. Sim, mais reforço, com certeza. E então, o mecanismo de pilotagem? Definitivamente há trabalho a fazer aqui. Mas é muito engenhoso, Luminosa. Falilar precisa dar uma olhada. Ele poderá dizer se dá ou não para construir. Dalinar desviou o olhar da janela, atraindo a atenção de Navani. Ela sorriu. Sempre alegava que não era uma erudita, mas uma patrocinadora de eruditos. Dizia que seu propósito era encorajar e guiar os verdadeiros cientistas. Qualquer pessoa que visse a luz em seus olhos quando ela pegou outra folha e desenhou sua ideia saberia que ela estava sendo modesta demais. Ela começou outro desenho, mas então parou e olhou para o lado, onde havia colocado uma telepena. O rubi estava piscando. Fém, pensou Dalinar. A rainha de Tailená havia pedido que, na grande tormenta daquela manhã, Dalinar a enviasse para a visão de Arari Etian que ela conhecia, devido aos relatos publicados das visões de Dalinar. Relutantemente, ele a enviara sozinha, sem supervisão. Eles esperaram que ela falasse sobre o evento, que dissesse qualquer coisa. De manhã, ela não havia respondido aos pedidos deles por uma conversa. Navani preparou a telepena, então colocou-a para escrever. Ela só se moveu por um breve momento. Isso foi bem curto, comentou Dalinar na direção dela. Só uma palavra, disse Navani. Ela olhou para ele. Sim. Dalinar soltou uma longa expiração. Ela estava disposta a visitar o retiro. Finalmente. Diga a ela que vamos enviar-lhe um radiante. Ele deixou a janela, assistindo enquanto Navani respondia. No caderno de desenhos, ele vislumbrou algo que parecia um tipo de engenhoca semelhante a um navio, mas com vela na parte de baixo. O que seria aquilo? Tapete voador. Fém pareceu contente em terminar a conversa ali, e Navani voltou à sua discussão de engenharia, de modo que Dalinar deixou a sala. Ele atravessou a casa-mata, que parecia vazia, como a casca de uma fruta com a polpa removida. Nenhum servo indo de um lado para outro, nenhum soldado. Caladin e seus homens haviam saído para algum lugar, e Kadashi provavelmente estava no monastério do acampamento. Ele estivera ansioso para chegar lá, e Dalinar ficara grato pela sua disposição de voar com Caladin. Eles não haviam falado muito desde seu confronto na área de treinamento. Bem, talvez contemplar o poder dos Corredores dos Ventos em primeira mão não melhorasse a opinião de Kadashi em relação aos Radiantes. Dalinar ficou surpreso e secretamente feliz ao ver que não havia guarda postados na parte dos fundos da casa-mata. Ele escapuliu sozinho e foi até o monastério do acampamento de guerra. Não estava procurando Kadashi. Seu propósito era outro. Ele logo chegou ao monastério, que tinha a mesma aparência da maior parte do acampamento de guerra. Uma coleção de edifícios com a mesma construção lisa e arredondada. Criado do nada por transmutadores aletianos. Aquele lugar possuía alguns pequenos edifícios de pedra entalhada, mas pareciam mais casamatas do que templos de adoração. Dalinar não queria que seu povo esquecesse que estava em guerra. Ele andou pelo campus e descobriu que, sem um guia, não sabia se localizar entre as estruturas quase idênticas. Parou em um pátio entre os edifícios. O ar cheirava pedra molhada devido à grande tormenta, e um belo grupo de esculturas em casca-pedra despontava à sua direita, em pilhas de placas quadradas. O único som era o de água pingando dos beirais dos prédios. Raios. Ele deveria saber se localizar no próprio monastério, não deveria? Quantas vezes você de fato visitou este lugar durante todos os anos no acampamento de guerra? Ele deveria ter ido com mais frequência e conversado com os fervorosos no devotário de sua escolha. Mas sempre havia algo mais urgente. E além disso, os fervorosos insistiam que ele não precisava ir.
Eles rezavam e queimavam glifos amuletos em seu nome. Era por isso que grãos senhores possuíam fervorosos. Mesmo nos dias mais sombrios da guerra, eles haviam garantido que, ao seguir sua vocação, ao liderar seus exércitos, ele servia ao Todo-Poderoso. Dalinar entrou no edifício que fora dividido em muitas salinhas para a oração e caminhou por um corredor até atravessar uma porta de tempestade e dar em um átrio que ainda trazia um perfume tênue de incenso. Parecia loucura que os fervorosos estivessem zangados com ele agora, depois de treiná-lo a vida inteira para fazer o que quisesse. Mas ele havia perturbado o equilíbrio, balançado o barco. Dalinar passou entre os braseiros preenchidos com cinza molhada. Todo mundo gostava do sistema vigente. Os olhos claros podiam viver sem culpa ou fardo, sempre confiantes de que eram manifestações ativas da vontade de Deus. Os olhos escuros tinham acesso ao treinamento em diversas habilidades. Os fervorosos podiam seguir a erudição. Os melhores viviam para servir, os piores viviam na indolência. Mas o que mais importantes famílias olhos claros fariam com criança? Mas o que mais importantes famílias olhos claros fariam com crianças preguiçosas? Um ruído atraiu sua atenção e ele deixou o pátio e espiou dentro de um corredor escuro. A luz entrava por uma sala do outro lado, e Dalinar não se surpreendeu ao encontrar Kadash ali dentro. O fervoroso estava removendo alguns livros de um cofre na parede e enfiando em uma bolsa no chão. Em uma mesa ali perto, uma telepena escrevia. Dalinar entrou à sala. O fervoroso com cicatrizes deu um pulo, então relaxou ao ver que era ele. Precisamos ter essa conversa de novo, Dalinar? Perguntou ele, voltando a guardar os livros. Não vim procurar você. Eu queria encontrar um homem que vivia aqui. Um louco que alegava ser um dos arautos. Kadash inclinou a cabeça para o lado. Ah, sim. Aquele com uma espada fractal? Todos os outros pacientes do monastério estão a salvo, seguros em retiros. Mas ele desapareceu de algum modo. Gostaria de ver se o quarto dele oferece alguma pista sobre o que aconteceu com ele. Kadash o encarou, avaliando sua sinceridade. Então o fervoroso suspirou, se levantando. Isso não faz parte do meu devotário, mas tem aqui os registros de ocupação. Eu devo ser capaz de dizer a você em que quarto ele estava. Obrigado. Kadash procurou em uma pilha de livros de registros. Edifício Shash, disse ele finalmente, apontando distraidamente pela janela. Aquele ali, quarto 37. Inza administrava a instalação. Os registros dela devem ter detalhes do tratamento do louco. Se ela partiu do acampamento de guerra de forma parecida com a minha, deve ter deixado a maior parte da sua papelada para trás. Ele gesticulou para o cofre e sua bolsa. Obrigado, repetiu Dalinar, fazendo menção de partir. Você acha que o louco realmente era um arauto, não acha? Acho que é provável. Ele falava com um sotaque camponês aletiano, Dalinar. E parecia macabaquiano, replicou Dalinar. Só isso já é uma esquisitice, não acha? Famílias imigrantes não são tão incomuns. Famílias imigrantes com espadas fractais? Kadash deu de ombros. Digamos que eu realmente encontrasse um dos arautos, disse Dalinar. Digamos que pudéssemos confirmar sua identidade e que você aceitasse a prova. Você acreditaria nele se ele contasse as mesmas coisas que contei? Kadash suspirou. Certamente você gostaria de saber se o Todo-Poderoso está morto, Kadash. Continuou Dalinar, voltando para a sala. Diga-me que não gostaria. Sabe o que isso significaria? Que não há base espiritual para a sua soberania. Eu sei. E as coisas que você fez ao conquistar Aletkar, disse Kadash. Nenhum mandato divino, Dalinar. Todo mundo aceita o que você fez porque suas vitórias eram prova do favor do Todo-Poderoso. Sem ele... Então, o que você é?
Diga-me, Kadashi, você realmente preferiria não saber? Kadashi olhou para a telepena que havia parado de escrever e balançou a cabeça. Eu não sei, Dalinar. Certamente seria mais fácil. Não é esse o problema? O que tudo isso aqui já exigiu de homens como eu? O que exigiu de qualquer um de nós? Exigiu que você fosse quem você é. O que é um ciclo vicioso, retrucou Dalinar. Você era um espadachim, Kadashi. Teria evoluído sem oponentes para encarar? Teria ficado mais forte sem pesos para levantar? Bem, no vorinismo, passamos séculos evitando os oponentes e os pesos. Novamente, Kadashi olhou para a telepena. O que é isso? Perguntou Dalinar. Eu deixei a maioria das minhas telepenas para trás quando fui com você rumo ao centro das planícies quebradas. Levei apenas a telepena conectada a uma estação de transferência em Colinar. Pensei que seria o bastante, mas ela não funciona mais. Tenho tido que usar intermediários em Tashik. Kadashi colocou uma caixa em cima da mesa e abriu. Dentro, havia mais 5 telepenas com rubis piscando, indicando que alguém havia tentado entrar em contato. Essas são as conexões com os líderes do vorinismo em Jakeved, Herdas, Karbranch, Tailená e Nova Natanã, explicou Kadashi apontando-as. Eles tiveram uma reunião através de penas hoje, discutindo a desolação e a tempestade eterna. E talvez você. Eu mencionei que ia recuperar minhas telepenas hoje. Aparentemente, a reunião deixou todos ansiosos para me fazer mais perguntas. Ele deixou o silêncio pender entre os dois, medido pelas 5 luzes vermelhas piscando. O que essa aqui está escrevendo? Indagou Dalinar. Um recado para o Palanel e para os chefes da pesquisa Vorin de lá. Eles estão trabalhando no canto do alvorecer, usando as pistas que a luminosa Navani deu a eles a partir das suas visões. O que eles me enviaram foram passagens relevantes das traduções que estão sendo feitas. Provas, disse Dalinar. Você queria provas sólidas de que minhas visões eram reais. Ele deu um passo à frente, agarrando Kadashi pelos ombros. Você esperou para ver aquela pena antes de responder aos líderes do vorinismo? Eu queria todos os fatos à mão. Então você sabe que as visões são reais. Já faz muito tempo que aceitei que você não estava louco. Atualmente, é mais uma questão de saber quem poderia estar influenciando você. Por que os esvaziadores me dariam essas visões? Questionou Dalinar. Por que eles nos concederiam grandes poderes, como aquele que nos trouxe voando até aqui? Não é racional, Kadashi. Tampouco é racional o que você anda dizendo sobre o Todo-Poderoso. Ele levantou a mão para interromper Dalinar. Eu não quero ter essa discussão de novo. Antes, você me pediu provas de que estamos seguindo os preceitos do Todo-Poderoso, certo? Tudo que eu peço e tudo que eu quero é a verdade. Nós temos provas. Vou mostrá-la a você. Mal posso esperar, replicou Dalinar, caminhando até a porta. Mas, Kadashi, na minha dolorosa experiência, a verdade pode ser simples, mas raramente é fácil. Dalinar foi até o edifício seguinte e contou os quartos. Raios. Aquele prédio parecia uma prisão. A maioria das portas estava aberta, revelando câmaras uniformes. Cada uma com uma janela minúscula e uma robusta porta de madeira. Os fervorosos sabiam o que era melhor para os doentes. Eles tinham acesso às melhores pesquisas do mundo em todos os campos. Mas era mesmo necessário trancar os loucos daquela maneira? O número 37 ainda estava trancado. Dalinar sacudiu a porta, então jogou o seu ombro contra ela. Raios, era pesada. Sem pensar, ele estendeu a mão para o lado e tentou invocar sua espada fractal. Nada aconteceu. O que você está fazendo? Questionou o pai das tempestades. Perdão, disse Dalinar, sacudindo a mão. É o hábito. Ele se agachou e tentou espiar debaixo da porta. Então chamou alto, subitamente horrorizado com a ideia de que tivesse simplesmente deixado o homem ali para morrer de fome. Isso não poderia ter acontecido, poderia?
Meus poderes, disse Dalinar se levantando. Posso usá-los? Fazer conexões? Disse o pai das tempestades. Como isso abriria uma porta? Você é um vinculador. Você junta a coisa, não as divide. E o meu outro fluxo? Disse Dalinar. Aquele radiante na visão fez a pedra se retorcer e ondular. Você não está pronto. Além disso, aquele fluxo é diferente para você do que é para um guardião das pedras. Bem, pelo que Dalinar podia ver por debaixo da porta, parecia haver luz naquele recinto. Talvez tivesse uma janela que ele pudesse usar. Na saída, ele procurou as câmaras dos fervorosos até encontrar um com um escritório como de Kadash. Não encontrou chave alguma, embora houvesse penas e tintas sobre a mesa. Eles haviam partido depressa, então havia uma boa chance de que o cofre na parede contivesse registros. Mas, naturalmente, Dalinar não tinha como abri-los. Raios. Sentia a falta de ter uma espada fractal. Ele deu a volta pelo exterior do edifício para conferir a janela. Então imediatamente sentiu-se um tolo por ter passado tanto tempo tentando entrar pela porta. Alguém havia aberto um buraco na pedra ali fora, usando os cortes limpos e distintos de uma espada fractal. Dalinar entrou, abrindo caminho pelos restos quebrados da parede, que havia desabado para dentro, indicando que o fractário cortara pelo lado de fora. Não encontrou louco algum. Os fervorosos provavelmente haviam visto aquele buraco e seguido adiante com a evacuação. Notícias sobre o estranho orifício não deviam ter chegado ao chefe dos fervorosos. Ele não descobriu nada que indicasse para onde o arauto havia ido, mas pelo menos sabia que um fractal estava envolvido. Alguém poderoso desejara entrar naquele quarto, o que dava ainda mais crédito às alegações do louco de ser um arauto. Então, quem o levara? Ou será que haviam feito algo com ele em vez disso? O que acontecia com o corpo de um arauto quando ele morria? Poderia alguém mais ter chegado à mesma conclusão que Jasna? Quando ele estava prestes a sair, viu algo no chão ao lado da cama. Ele se ajoelhou, afastou um caranguejo e pegou um pequeno objeto. Era um dardo verde com um barbante amarelo enrolado nele. Dalinar franziu o senho, virando nos dedos. Então ergueu os olhos quando ouviu alguém chamando seu nome de longe. Encontrou o Caladim no pátio do monastério, chamando-o. Dalinar se aproximou, então entregou a ele o pequeno dardo. Já viu algo assim antes, capitão? Caladim sacudiu a cabeça, cheirou a ponta, então levantou as sobrancelhas. Tem veneno na ponta, derivado de leta nigra. Tem certeza? Indagou Dalinar, pegando o dardo de volta. Bastante. Onde o senhor o encontrou? Na câmara que abrigava o arauto. Caladim grunhiu. Precisa de mais tempo para sua busca? Não muito, disse Dalinar. Embora vá ajudar se você invocar sua espada fractal. Pouco tempo depois, Dalinar entregou a Navani os registros que havia tirado do cofre da Fervorosa. Ele jogou o dardo em uma bolsa e entregou-o também, avisando-a sobre a ponta envenenada. Um por um, Caladim enviou-os para o céu, onde seus carregadores de pontes os pegaram e usaram luz das tempestades para estabilizá-los. Dalinar foi o último, e quando Caladim estendeu a mão para lançá-lo, ele tomou o capitão pelo braço. Você quer praticar voar na frente da tempestade? Disse Dalinar. Poderia chegar em Tailená? Provavelmente, respondeu Caladim. Se eu me projetar para o sul o mais rápido que puder. Vá então, disse Dalinar. Leve alguém com você para testar voar com outra pessoa na dianteira de uma tempestade, se quiser. Mas vá à cidade de Tailém. A Rainha Fen está disposta a se juntar a nós e quero aquele sacro portal ativo. O mundo está virando bem debaixo dos nossos narizes, capitão. Deuses e arautos estavam guerreando, e nós estávamos concentrados demais nos nossos problemas mesquinhos para notar isso. Irei na próxima grande tormenta, disse Caladim. Então mandou Dalinar voando pelos ares.